Hoje começamos um grande desafio e uma grande aventura pelas mídias digitais. Começamos um projeto que era para ter começado há um ano atrás, mas a pandemia não nos permitiu. Começamos o podcast do Emílio Finger, que nada mais, nada menos, vai se chamar de Negociando com os Nossos Limites. Sou Emílio Finger, palestrante, empresário e dono deste livro, Negociando com os Meus Limites. E a proposta é conversar dos nossos limites, como podemos fazer para vencê-los, enfrentar e ter sucesso nesta empreitada da vida. E para começar o nosso podcast, eu gostaria de deixar claro que nós estamos, todos os convidados e eu, estamos vacinados e seguimos os protocolos de segurança do Covid-19. Ok? Muito bem. Para nossa primeiro podcast, eu fiz o convite de duas pessoas especiais para mim neste momento e principalmente neste ano que passou. Luciane Foquesato, psicóloga, e Alexandre Camargo, diretor comercial da Racon Consórcios e meu sócio. Muito bem-vindo vocês no meu primeiro podcast. Obrigado, Emílio. Obrigado pelo convite. É uma honra estar participando desse primeiro podcast, desse teu projeto. Muito feliz por estar aqui. E eu abro este projeto com a minha convidada, Luciane. Lu, eu vou te chamar de Lu porque a gente se conhece, eu te conheço assim e a gente se trata assim, né? Lu, eu vi um post essa semana seu que me deixou muito interessado e me instigou, que fala sobre cansaço e estresse. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre esses dois assuntos e o Camargo está convidado a participar. A gente pode interromper um ao outro, podemos conversar, porque é um papo bem descontraído. Eu gostaria de falar sobre cansaço e estresse, porque as pessoas confundem muito o que é cansaço e estresse, e principalmente pelos últimos 2 anos que passamos, enfrentamos uma pandemia, enfrentamos desafios diferentes, e eu vejo pessoas me dizendo, eu estou estressado, e eu percebo que não é estresse, pode ser um pouco de cansaço físico e emocional. Fala um pouco para a gente sobre isso, Lu. Na verdade, essas duas nomenclaturas têm significados muito diferentes, apesar de parecerem a mesma coisa, né? E é isso que tu falaste agora. O cansaço, ele se limita mais à questão física, fisiológica. O cansaço é um dia de trabalho, muito exercício. Às vezes, uma viagem, um exemplo clássico é as viagens, quando a gente diz assim, eu descansei a cabeça, mas eu volto muito cansado. Tem que tirar uma semana de férias depois das férias. Eu tenho que tirar as férias das férias. Por quê? Porque eu cansei. Então, o cansaço, uma boa noite de sono, um bom relax, às vezes um bom banho, ele resolve, ele me tira, me alivia este cansaço. O estresse é quando esse cansaço já virou crônico e já afetou o meu emocional. Então, o cansaço se limita ao físico, o estresse ele é emocional, ele é psicológico. Eu posso passar o dia sentado numa cadeira e me estressar muito. Eu posso passar o dia inteiro em casa, sentado no meu sofá, assistindo série, e ser uma pessoa extremamente estressada. O estressado, normalmente, ele é ansioso. Estresse e ansiedade, eles andam muito próximos. Por quê? Porque a ansiedade me deixa constantemente ativado. A ansiedade me deixa em estado de alerta para aquilo que vai acontecer ou que pode vir a acontecer. Eu entendo muito bem o que você está dizendo, porque por que eu trouxe esse assunto? Porque tanto eu quanto o Camargo trabalhamos com uma equipe de vendas. E muitas vezes a gente percebe o estresse e o cansaço e eles não conseguem distinguir isso. E atrapalha um pouco
o resultado deles, ou um pouco não, muito o resultado deles, né? E muitas vezes, com um pequeno ajuste, isso se transformaria em uma oportunidade para eles, né? O quanto você vê isso na tua equipe Camargo hoje, principalmente depois de um ano que enfrentamos de pandemia, de dificuldade, de medo de atender o cliente? Tu sabe, Emílio, que o ano passado, principalmente, nós chegamos no final do ano, atingimos os nossos números, apesar de ter sido um ano muito difícil, porque foi o ano forte da pandemia, que ainda está em vigor, né, vamos dizer assim, mas o ano passado foi um ano muito desgastante, justamente porque nós chegamos no final do ano com aquela sensação de, que legal que a gente conseguiu atingir os números, mas o desgaste psicológico, principalmente emocional, e o estresse para fazer aqueles números nunca foram sentidos tanto quanto o ano passado. Esse ano um pouco menos intensidade, mas a gente percebe o quanto as pessoas estão afoitas, o quanto estão ansiosas, o quanto essa mudança de rotina, de não conseguir atender o cliente pessoalmente, que era hábito, né, da nossa rotina lá, o quanto isso gerou um desgaste emocional por aprender a lidar com esse novo. Então a gente percebeu assim que no final do ano, via de regra, nós todos chegamos cansados. Mas o ano passado e esse ano, em menos intensidade, a gente percebe assim que as pessoas estão meio que no limite. Assim, eu acho que tem um fator importante que trouxeste agora, Camargo, que essa situação deste ano, né, pandêmico, e isto exigiu muito de nós o que nós chamamos da flexibilidade psicológica. Né? Nós vínhamos acostumados a um padrão de conduta. E as pessoas que mais sofreram na pandemia foram as pessoas mais rígidas. As pessoas que tinham determinado padrão de conduta. Então, eu sempre atingi os números seguindo essa linha, seguindo essa forma de trabalhar, seguindo este ritmo. E quando acontece uma adversidade, como uma pandemia, que foge do controle de todos, isso exige da gente o que nós chamamos de resiliência, mas a resiliência ela é medida pelo nosso grau de flexibilidade. Quanto maior a minha maleabilidade de adaptação ao problema, menos estressado eu fico. Quanto maior a rigidez, mais estressado. E se tivesse que dar uma dica para essas pessoas que estão começando a entrar no estresse, qual seria a dica? Então, primeiro, a gente aprender a controlar a nossa ansiedade. Né? A ansiedade nós temos uma ideia que, pensando no futuro, eu vou me preparar para quando o problema chegar, ele não me pegar de sopetão. Esse preparo me deixa ansioso, não me prepara de nada, porque se o problema chegar, eu vou ter que resolver igual. Então, nós podermos ter esse autocontrole sobre a nossa ansiedade. Porque a ansiedade ela é muito boa, que nem o trabalho de vocês que é com vendas. É importante a pessoa ter um grau de ansiedade, porque ela tem que ser proativa, né? Claro, ela favorece o movimento, né? Por um lado. É proatividade, é dinamismo, é agilidade. Vamos lá. Claro. Né? O mundo está aí, vamos correr. Só que no momento em que eu não sei a hora de parar, no momento em que eu me desconecto do momento presente, do aqui e agora, no momento em que eu estou aqui, e a gente diz isso, que eu tenho a minha mente acelerada, isso é prato cheio para o estresse, né? A mente acelerada. Eu estou aqui, mas eu quero estar em vários lugares. A nossa cultura italiana, ela estimula muito isso. Nós aprendemos que fazer várias coisas ao mesmo tempo é altamente produtivo. E a ciência vem provando que não. Fazer uma coisa bem feita é infinitamente mais eficaz do que fazer várias coisas. Então, isto também. Tu quer fazer várias coisas. Bom, eu vou tomar banho. Enquanto eu tomo banho, eu vou tentar resolver o outro problema. Não. Tu só está alimentando o teu estresse. Perfeito. Né? E aí sobrecarrega, né? Okay. Sobrecarrega a máquina. Perfeito, sem dúvida. Tanto que, desculpa, uma dica, claro. Né? Eu posso... Eu tinha um paciente, e aqui acho que é muito conveniente esse exemplo, ele relaxava. O descanso dele, ele tinha uma mini marcenaria embaixo da casa dele, e o descanso dele era ir lá, serrar madeira,
entalhar algumas coisas, fazer alguns trabalhos, né? Se tu olhar, tu vai dizer, mas, cara, isso aí te cansa. Não, isso me descansa. Então, para a gente ver que o estresse, tu quer te desestressar, tu pode até arranjar uma atividade física, porque ele é mental. Perfeito. Tanto o Camargo, né, o Camargo ele tem anda de bike, pode ser um canal, né? Um canal, e tu vai dizer, cheguei em casa acabado, mas a tua cabeça liberta, tá levíssima. liberta, com certeza, porque daí a mente acaba... O cansaço é muito fácil tu resolver. Sim. Tem o nosso sócio lá, o Possebon, não vai cuidar do jardim lá. O Emílio, vai cortar lá grama. cuidar dos bonsai. Tem 40 Cada bonsai lá, fica a manhã toda lá. Acha uma forma de Porque fugir tu está desestressando, né? Cara, tu está cansando, não, tu está desestressando. E é muito importante, todo mundo precisa ter uma válvula de escape, um recurso. Eu, ultimamente, uma garrafa de champanhe ou uma de vinho também tem me desestressado bem. Assim. Também, tu tem que cuidar para não arranjar outro problema, que é a bebida. Não, tudo no seu limite, né? Lu, quantos anos de psicólogo? Eu tenho 29, vou fazer 30 anos agora. Imagina, eu te daria 35. Ai, que querido, muito gentil você. Vou te dar a garrafa de vinho. 29, quase 30. Anos. 30 em janeiro, faço 30 anos de profissão. O maior desafio na profissão qual foi? Eu acho que é dominar o meu estresse. Olha. Né? Dominar a minha ansiedade. Porque nós, profissionais da área da saúde, primeiro que a gente tem que aprender que a gente não consegue ajudar o outro se a gente não ajudar a gente. Segundo, que não é tudo que a gente consegue. Né? Eu acho que nós temos que controlar muito a nossa onipotência de achar que a gente vai resolver tudo de todos. Eu acho que esse é o maior desafio, não só da minha profissão, mas enquanto ser humano. Todos, eu acho, né? De todos nós. Né? Camargo. Saber o nosso limite. Sim. E Camargo, quantos anos de Racon? 18, Emílio, caminhando para os 19 Camargo já. veio da onde? O Camargo veio, por incrível que pareça, eu era oficial do Exército, né, Emílio? Como tu sabe bem da minha história, eu fui oficial temporário do Exército, servi por 8 anos no quartel aqui de Caxias, fui tenente aqui, e aí quando terminou meu tempo, porque era oficial temporário, logo na sequência surgiu a oportunidade na Racon e estou lá desde então. A tua formação é Direito. Formado em Direito, olha que negócio maluco, né, essa história. Formado em Direito, fui oficial do Exército por 8 anos, então trabalhei lá fechado por 8 anos. Rígido, a rigidez. Hierarquia, disciplina, pilares básicos, né? E aí entrei na área comercial, algo me dizia que eu me relacionava bem, me dava bem com as pessoas, inclusive num ambiente que era um pouco mais rígido, um pouco mais duro. Eu tinha esse sentimento lá no fundo do meu coração que eu me relacionava bem com pessoas. E aí, nada melhor do que trabalhar na área comercial. Foi a porta que se abriu ali para mim e de cara, o Emílio sabe disso. Me apaixonei pela empresa, me apaixonei pelo produto, deu aquela liga, assim, tomei a picadinha do consórcio e estamos lá desde então, graças a Deus, com muito sucesso, aí, com muito trabalho, dedicação. E qual o maior desafio fazendo uma história bonita nesse trajeto dentro da Racon? Olha, Emílio, o que eu vou te dizer, assim, como eu passei em 3 etapas, né? Eu comecei como vendedor, então o primeiro desafio era justamente fazer essa migração, né? De funcionário público para alguém que dependia única e exclusivamente do seu resultado variável. Então tinha que rapidamente me adaptar a um modelo totalmente diferente, né? Então esse foi o primeiro desafio. Por isso que eu digo que fui abençoado, porque de cara eu peguei muito rápido isso, né? Peguei o gostinho muito rápido, então eu virei essa chave muito rápido. Depois, obviamente, sempre o desafio ele está ligado a nós ajudarmos o nosso cliente a resolver uma dor, a resolver um problema. Então, a gente fica naquela de qual é a melhor alternativa, desenhar a melhor alternativa, desenhar para que ele entenda também que aquele caminho é o mais adequado ou ele é o melhor para aquela situação em que ele se encontra, para ele poder chegar a realizar sonhos. Então, é um desafio aí, é uma responsabilidade muito grande. E aí, atrelado a isso, já desde 2009, como diretor e aí coordenando toda a equipe comercial,
obviamente com o objetivo lá em atender a situação do cliente, mas também fazer com que esse profissional, que é nosso colega, que é nosso colaborador, também consiga entender que aquela missão ali do Camargo, da Racon, do Emílio, passar para ele e ele internalizar que ele não é só um vendedor, que ele tem uma missão muito maior, que é de ajudar o cliente a realizar o sonho. Na verdade, de chegar eu estava no pensando imóvel. isso, Camargo. Então é um grande desafio, né? Vocês são vendedores de sonhos, né? Sim. E isso acaba te gerando uma responsabilidade tal, porque no momento que tu vai vender o sonho para a pessoa, ela tem uma expectativa. Claro. E aí tu fica naquela missão de corresponder à expectativa do outro. Exatamente. E a linha ela é bem tênue, né? Entre tu atender a expectativa, exceder a expectativa, ficar abaixo da expectativa. Então, ele é um desafio diário, mas ele é muito compensador, né? A gente vê muitas pessoas felizes conosco. E quando tu assumiu, porque tu era vendedor, passou a ser diretor e tu assumiu o lugar de alguém que já não dava mais conta do trabalho. Estava velho, cansado, eu já estava estressado. entregando os pontos, eu tive a honra lá em 2009, né, primeiro de assumir como gerente comercial e assumir o lugar de um cara nada mais, nada menos que esse aqui que está na minha frente, né? O Emílio, que já estava numa outra fase, né, Emílio? Já estava procurando aí também alçar novos voos e precisava de ajuda nessa jornada. E aí imagina o peso para mim da responsabilidade. Substituir. Não, mas por que eu chamei esse assunto? Por que eu brinquei um pouco com essa situação? Porque não é fácil para os dois lados, né? Quem está assumindo e quem está saindo, porque muitas vezes a gente, e aí vem eu estou pegando um gancho para entrar no meu próximo assunto, e principalmente para a Lu falar um pouco sobre isso, porque ela pode nos auxiliar mais. Claro. Porque vem alguém assumindo, né? Mas vem alguém saindo. E esse alguém permitir dar espaço e se libertar do poder, porque aí já não é mais questão financeira, não é mais questão... É só o poder, né? É o ego. É o ego. E é onde eu gostaria de entrar um pouco nesse assunto, porque nós no dia a dia, ele nos prega algumas peças, o ego, né? Como lidar com o nosso ego, Lu? Que ele é tão traiçoeiro e, ao mesmo tempo, eu digo que ele é traiçoeiro, mas o ego é divertido também, né? Primeiro, a gente tem que admitir que todo mundo tem. Né? Que todos nós temos. Eu falei, quando tu me pediu qual é o maior desafio, é realmente essa onipotência que todos nós temos em maior ou menor grau. Só que a gente tem que admitir isso, porque a negação já é o primeiro passo para eu ficar enterrado nos problemas. Eu falo muito com os meus pacientes que a gente tem que cuidar com o falso humilde. Né? O que é o falso humilde? O falso humilde é aquele que não sente raiva, não tem ego, não, ele não gosta do poder, ele não gosta... Gente, primeiro tu tem que admitir, eu gosto, é difícil de largar, então tu poder fazer esse meia-culpa, esse olhar, e aí tu fala, porque quando uma pessoa está assumindo o lugar de outro, tem a expectativa de quem está entrando, a expectativa de quem está saindo, tem uma mensagem dupla de quem está torcendo para que ele faça um bom trabalho, mas, ao mesmo tempo, desde que não seja melhor que o meu, porque o meu foi top. Então, mas... o primeiro passo para a gente saber lidar com esse turbilhão de emoções é a gente ser honesto com a gente mesmo. Às vezes eu digo, quando alguém vai te contestar, ou quando tu fez alguma coisa errada na tua vida, o melhor jeito de lidar com isso é tu admitir, sim, eu fiz. Tu desarma o outro. Porque tu negar para ti mesmo algumas coisas... Tu negar para ti mesmo que tu não tem alguns sentimentos, quando, na verdade, tu tem, isso é um gerador de estresse, né? Fazendo um link. Claro. Porque tu precisa desenvolver uma energia para tentar te enganar e te ludibriar com as coisas. Não precisa. Dentro disso que não você... vale a pena. Não vale a pena. E Joga dentro limpo disso que você falou, me surgiu aqui uma passagem, há um tempo atrás, quando nós estávamos voltando de uma palestra,
o meu produtor, o Márcio, me pediu: o que tu sente quando tu está no palco? E eu respondi: eu me sinto poderoso. E eu estava, e realmente eu sou empoderado no palco para levar uma boa mensagem, uma história de um menino que movimenta emoções, né? E é assim que a gente tem que se sentir. E não é diferente, eu acho, Camargo. E não é quando pecado se sentir empoderado, não é pecado. E não é diferente quando o Camargo está dentro da sua atuação, tanto com o seu colaborador quanto com o seu cliente, né, Camargo? Emílio, exatamente isso, né? Num treinamento de uma equipe nova, eu me sinto empoderado. Num encontro de clientes que a gente costuma fazer, claro, agora por conta da pandemia menos, mas se Deus quiser a gente volta a fazer, também me sinto empoderado. E são várias as situações, né? Inclusive individualmente, quando a gente trata no 1 a 1, atendendo o cliente, porque tu tem uma bagagem ali, tu tem um know-how, tu tem um caminho que tu já perseguiu, né? Então, com certeza, o ego faz parte, não tem como escapar. Mas eu acho que Só tem que cuidar para não deixar, que nem tem um livro que fala sobre isso, né? O ego é o seu inimigo, né? Tem um livro, se eu não me engano, que fala sobre isso. Tem que cuidar para ele não te derrubar, né? Isso que eu estava dizendo, porque assim, ó, na verdade, o que é esse empoderamento que a gente está falando? É tu adquirir um pouco de autoconfiança, de segurança, e isso gera humildade. É isso que eu estou dizendo. No momento em que tu admite, Emílio, e eu também dou muita palestra, e é maravilhoso a gente estar lá no palco, tu olhar para a cara das pessoas, tu ver o pessoal vibrando com aquilo que tu está dizendo, isso é muito bom. É muito bom. Mas é um empoderamento no sentido de sentir, de dizer, bah, legal aquilo que estou dizendo, legal aquilo que eu estou fazendo, só que tu precisa ter a humildade que tu está gostando de sentir aquilo. Porque a pessoa que é arrogante não é a pessoa empoderada. O arrogante é aquele que, às vezes, reluta com esse sentimento, é o falso humilde, não quer sentir, não pode, só que sai por aí massacrando todo mundo e pisando nas pessoas. Então, a humildade, ela passa pela autoconfiança. A humildade, ela passa pela segurança. E para eu me sentir seguro e me sentir bem, é bom eu me sentir empoderado. Não esse empoderado arrogante, Sim. mas esse empoderado autoconfiante. Muito Perfeito. bom. Olha Legal. que interessante isso, né? Estar empoderado é ser humilde. É ser humilde. Olha que coisa. E a gente diz isso, né? eu falo sempre isso para os meus pacientes. A pessoa, isso é regra na psicologia e dentro da saúde mental. Por trás de todo onipotente existe um ser impotente. Olha ali. O onipotente, ele é arrogante, porque a pessoa que é segura de verdade, que se sente empoderada de verdade, não precisa provar nada para ninguém. Entendeu? Então, é o inseguro que é arrogante, é o inseguro que se traveste de poderoso, de onipotente, de arrogante. Então, eu digo para as pessoas, quando tu encontrar alguém muito arrogante, olha o que está por trás dele. É um cara que está inseguro, que está só com uma maquiagem, com uma fantasia, e que está tentando provar para ti que ele é alguma coisa que ele não é. Não compra a embalagem. Olha o que está por trás. Muito bom, verdade. Perfeito. Lu, se tivesse que definir a Luciane com 3 palavras. Eu? Então. Tu viu que eu dou sempre tu é uma um canja para o querido, Camargo, né? ele pode pensar, né? dá Ele tempo, fica pensando na Tu resposta. me dá no Claro. seco, assim. Mas tem 29 anos de profissão, ele só tem 18. Ainda Tá, mas bem eu que tenho- tu veio, Lu. Aí ele te dá uma folga, né? Tá, mas eu sou um ser humano, né? Todos nós. Sim. A primeira coisa, insegurança, porque como um bom ser humano eu também sou insegura. Perfeito. Né? Mas isso não me impede de ter amor próprio. Tá. Né? E acho que sou muito guerreira, muito batalhadora. Sabe por que eu te Não, fiz a pergunta, Lu? Eu vou te explicar por que eu fiz a pergunta e fiz primeiro para você e não para o Camargo. Porque justifico a pergunta muito simples. Porque as pessoas, quando falam em psicólogo ou psiquiatra ou na linha de saúde, nós, normais, né, nos achando normais, digo normais porque a gente acha sempre que o médico, o psicólogo, o psiquiatra é um ser superior. são um ser superior. Mas vou te e dizer vocês que são iguais. Né, Lu? Iguais, e acho, e eu falo sempre isso, dentro da psicologia, eu fui formada, vocês imaginem a faculdade, há quase 40 anos atrás, nós fomos treinados para
a sermos seres superiores, né? A tal da neutralidade, treinar neutralidade. Gente, que a gente menos é neutro. Perfeito. A neutralidade não combina com o ser humano. Eu não tenho sangue de barata, eu tenho sangue na veia. Então, eu sempre comento com os meus pacientes, e quando eu falei da insegurança, eu faço questão de dizer isso, porque ser uma pessoa insegura não me desmerece. Perfeito. Não tira o meu amor próprio. Não. E às vezes eu não sei o que fazer, e às vezes eu também fico triste. Acima de tudo, eu sou um ser humano. E eu preciso admitir para mim mesma isso, porque eu viver lutando contra a pessoa que eu sou, isso me deixa infeliz. É muito legal. Fui buscar essa pergunta através de uma leitura, porque Dalai Lama diz que só um ser humano pode cuidar de outro ser humano. Então, E sim, e por isso que a gente, enquanto profissional da área, enquanto psicólogo, é importante a gente mostrar que a gente tem vida, né? Eu não escondo para os meus pacientes que eu tenho filho, que eu sou casada, que às vezes eu também tenho uns perrengues com meu marido, tenho uns perrengues com meus filhos, porque isso me aproxima da pessoa. Perfeito. Né? Isso me torna humana. isso, como cuidar de alguém que tem problemas na família se você não sabe Se os eu problemas nunca de tiver, família? eu sou um ser superior. Isso. Então, e acho que isso, por isso que eu digo que quem afastou muito as pessoas da terapia, da psicoterapia, fomos nós mesmos, nós profissionais, no momento que a gente se traveste dessa arrogância, né, dessa onipotência, e tenta mostrar aquilo que não existe, que é essa perfeição que não existe. Há 15 dias eu estive na minha psicóloga e quase que eu cobrei dela, porque ela se tratou comigo, né? Diga-se de passagem, então ela está me devendo 500. Camargo, 3 coisas que definem o Camargo. 3 Olha, palavras. amor, eu penso, Emília, eu penso assim, ó, amor, servir, tá? E eu me considero um cara determinado. Né? Amor, porque eu acho que sem amor, amor é o que resolve todos os problemas, no sentido amplo da palavra. Servir, porque me vejo servindo os meus colegas lá de empresa, me vejo servindo os clientes, me vejo servindo a minha família, enfim, servindo todas as pessoas ao meu redor da melhor forma possível. E, claro, isso numa busca constante de melhoria, né? A gente vai evoluindo nesses conceitos com o passar do tempo. Eu tenho uma jornada aí para seguir, para a gente ir abrindo o leque, e por incrível que pareça, cada vez fica mais claro isso. A gente lê bastante sobre isso, assiste vídeos sobre isso e, cara, quanto mais tu serve, quem mais recebe é a própria pessoa, né? Então isso é fato, isso tem aberto assim um horizonte muito grande, né? Então, e mas determinado. com limite também, né, Também, Camargo? claro. O servir também tem limite, não é Sim. porque tu serve, porque eu digo assim, ó, o limite entre tu ser bom e tu ser bobo é Sim, muito tênue. Sim, servir sem ser bobo, então. É, saber dar o limite, como dizer dizia- não. Claro. Como dizia minha mãe, quem serve demais não serve para nada. Pode ser. É, boa. Verdade. Então tem que cuidar, porque senão Verdade. tu não ensina nada, né? Verdade. Então me parece muito Dentro justo. dos limites, claro, né? Dentro dos limites, eu acho que é uma palavra que faz bem, obviamente com a E agora vem coerência do uso. vem a armadilha da pergunta. Vocês acham que as perguntas moleza? enxergam vocês assim? Como vocês se definiram? Vocês percebem que as pessoas enxergam vocês da forma com que vocês se definiram? Eu não, porque quando eu digo para as pessoas que eu sou insegura, as pessoas me olham, imagina, tu? Eu digo, sim, bastante. Não, sim. Mas, por outro lado, te enxergam batalhadora, te enxergam... Sim, acho que a gente nunca Provavelmente mostra quando tu fala tudo. isso, elas já devem enxergar, putz, olha só a humildade dela, né? É, Porque ou não, né? Bah, meu Deus do céu, onde é que Com eu quem vim que eu tô me amarrar o meu tratando? burro? Eu já estou preocupado. Olha, eu vou cair Mas, Lu, fora eu dessa louca. não te conheço profissionalmente, Né? mas rapidamente isso aí se vai por água abaixo. É que a gente, eu A acho que... pessoa rapidamente se convence de que ela está no lugar certo. Nós temos existe a janela Joari, né? Que a janela Joari
agora é uma técnica, enfim, que são 4 vidraças, então existe o que eu me mostro e os outros enxergam, o que eu sou e os outros não enxergam, Sim. o que os outros enxergam e eu não enxergo, e aquilo que nem eu e nem os outros enxergam. Então, claro, as pessoas nunca vão nos enxergar como somos, né? Essa janela eu já Acho que quebrei 100% todos os não, vidros que tinha nela e ainda não me encontrei. Né? Espiei, botei vidro novo, quebrei de novo. Está no caminho. Tô no tá caminho. Mas acho que essa é uma busca de todos nós, né? É. Essas janelas aí não tem como escapar. Mas né? acho que uma das grandes armadilhas, e isso eu vejo diariamente no consultório, é essa necessidade que nós temos de agradar os outros, né? Tanto que eu falo muito que a pessoa se torna adulto quando ela consegue se libertar da opinião alheia. Eu me torno adulto quando eu consigo me apropriar dos meus desejos, me apropriar daquilo que eu acredito e viver de acordo, ser honesto comigo, né? Porque nós somos criados, sociologicamente falando, seria muito conveniente todo mundo agradar todo mundo, né? Ninguém briga, fica todo mundo feliz. Mas isso é extremamente danoso para a pessoa. Desgasta, né? Desgasta. Então, eu poder ser honesto e autêntico comigo, isso é prioridade. E vamos falar um pouquinho de uma coisa que para mim é muito importante, eu não tenho dúvida que para vocês é tão importante quanto. Fala um pouco de família. Quantos filhos, Lu? Eu tenho 3. 3 filhos. 3. E qual deles deu mais problema? Qual deles te incomodou mais? Eu tenho mais os cachorros também, né? Não, mas os cachorros Olha, eu sei que tem. tenho um marido. Um cachorro já se esconde, né? Aquele é um espetáculo, é o nosso parceiro. Mas o que mais me incomoda ainda é o marido, não é? Sim, não. Né? Não. Isso Mas ali já não faz parte de uma outra família. Eu acho que, falando em filhos, né, para quem tem ou quem tem principalmente mais de 1, 2 ou 3, cada um é diferente. Eu acho que o maior erro da gente é querer... Eu vejo muitas mães, muitos pais que dizem assim, eu amo todos os meus filhos iguais. Mentira. A gente não ama igual. Tu pode amar na mesma intensidade, mas eles nem merecem ser amados iguais porque eles são diferentes, né? Então, cada um tem a sua particularidade e merece ser tratado na sua individualidade, na sua particularidade. Então, se eu te disser que qual me incomoda mais, cada um do seu jeitinho. Isto, tá bom. Ok. A pergunta é porque eu venho de uma família de 14. Né? E a minha mãe sempre dizia que eu era o que mais incomodei. Né? Eu acho que tu era o filhinho da mamãe. Mas eu fui o que mais incomodei. Acho. Sem dúvida nenhuma, eu fui o que mais incomodei, eu não tenho dúvida disso. Tu foi saudável, né? Isso. Mas é porque... Filho saudável me incomoda também. É porque da pergunta, porque a minha mãe dizia assim, e é muito legal, porque quando eles pediam, quem tu ama mais? Ela disse, eu amo todos. Ela não dizia que não amava um a mais do que o outro, mas ela amava todos. Sim. Né? E também eu entro nesse assunto porque o Camargo é pai pela segunda vez recentemente. É um pai fresquinho. bem fresquinho. Eu tenho uma filha de 5 para 6, a Gabi. Que mais te incomodou até agora? Queria ver que foi a única, né? E é por isso, o que é que incomodou, né? Eu pensando aqui. E a Helena, que nasceu dia 1º de setembro, então vai fazer aí 45 amor, uma dias. delícia. 1 é 1, 2 é 4. Mas tu sabe, Lu, que até pode ser cedo para falar. Nossa, eu já ouvi de tudo, que 2 é 20, 25 eu já ouvi. Não, 2 é 4. Mas tu sabe que até o presente momento, estou sendo muito abençoado, assim, porque está muito tranquilo. Que bom. Sabe? A Gabi, que eu achei que fosse a mais velha, fosse ficar com um pouco mais de ciúmes e tal, até ela demanda um pouquinho mais da mãe, tenta pedir atenção da mãe, mas está tranquilo. E a Helena é um anjo que veio para a Terra. Eu já achava a Gabi tranquila. A Gabi é muito querida, assim, muito meiga, muito amorosa, né? E eu pensei, a Helena vai vir mais espoleta e tal. Ela tem dia que eu não vejo ela acordada.
Não, ela só tem 1 mês. Calma, não calma. O segundo vem pilhado. Isso é regra, porque... Em compensação, a primeira vem com o peso de ser a primogênita. De ser a mais velha, Eu que tenho 3, eu brinco sempre porque eu quis... Qual é a diferença de idade deles? O meu mais velho, eles têm quase 5 anos entre um e outro. Eu tenho um mais velho de 25, a menina de 20 e o meu nenê tem 15. Então, eu tive todas as idades, né? E, com certeza, o primeiro... Normalmente, o filho mais velho, ele é o filho modelo, é aquele que carrega esse legado, né? Sim. Ele vem com esse bonzinho, peso, né? ele vem com esse peso. Até por uma insegurança nossa, né? A gente, pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, a gente faz muito por aquele filho também. O segundo já vem mais pilhado, né? Sim, eu tenho a minha mas menina... a gente também leva mais leve também. Sim, eu a gente percebo deixa isso solto. que... Nossa, mudou a história, radicalmente. Eu brinco assim, ó, lá em casa eu tenho 2 exemplos, né, que é o da mamadeira e do álbum de fotografia. A mamadeira do primeiro eu fervia, a da segunda a gente limpava na roupa, o terceiro toma... Nem sabe como é que fazia. Né? Tu imagina a minha mãe com 14. Nossa, Meu Deus, cara. E também respondo a vocês a pergunta que eu fiz. A que mais me incomoda é a Rafaela. Como uma boa filha única, né? Querida da Rafa. A Rafa é uma... É uma grande parceira, uma grande amiga. E família é, para mim, o alicerce de tudo. Sim. Claro. Né? E eu gostaria... Família é bom até para a gente ter com quem brigar, né? Lu, e aonde eu ia entrar? Num assunto muito singelo para mim. Porque a família, as pessoas dizem, a família é o alicerce, mas eu não me dou com fulano, não me dou com ciclano, eu não tem problema nenhum, né? Irmão, eu sempre digo, eu amo todos os meus irmãos, mas eu não tenho o mesmo relacionamento com todos os irmãos. E nós falamos dos filhos, mas nós temos irmãos, né? E nós temos essas diferenças. Claro. Como é bom e como devemos tratar essas diferenças entre nós, né? Temos nossos valores, nossos princípios e a nossa forma de administrar a vida. O quanto isso é importante no crescimento, no desenvolvimento como ser humano. Tu sabe que o amor fraterno, ele é o mais autêntico, porque é amor e ódio, né? Eu posso brigar com meu irmão e ter um acesso de raiva com meu irmão e amanhã podemos estar de Passa. bem, né? E isso, por incrível que pareça, é a dinâmica saudável, né? Isso é o que deveria ser. Não precisa... Irmãos que nunca brigam não são irmãos, porque aí é uma relação de superfície. Se tu nunca ficou bravo com o teu irmão, teu relacionamento está muito superficial. Ou é uma relação maternal, que é o que acontece, né? Eu falo porque eu tenho, na verdade, um irmão mais velho, que é só filho do meu pai, e tenho 2 irmãos mais jovens que eu. Eu tenho 53 e o meu irmão mais novo tem 45. Então, eu tive um relacionamento quase que maternal com meu irmão. E a gente nunca brigava. Por quê? Porque eu era mais mãezinha dele do que irmã dele. Mas agora, depois de grande, eu xingo ele quando precisa. Eu e o mais novo, eu tenho 2 irmãos. O mais velho tem 8 anos a mais do que eu e tem um mais novo, que tem quase 3 de diferença. O mais velho, pela distância... A gente foi, entre aspas, ter rusgas depois de adulto. Mais adulto, né? Diferença de pensamento e tal, apesar de que eu aprendi demais com ele. Muito. Ele é bem isso, ele tem o primogênito, ele tem esse peso, né? Ainda mais se tem uma distância maior, eu acho que é mais ainda para os mais novos. Agora, em contrapartida, eu e o mais novo, cara... Nós brigávamos direto. Pensa em apanhar da mãe, porque, cara, era todo dia. E hoje já não, né? Hoje a gente evoluiu, hoje a gente se dá tão bem que moramos no mesmo prédio, inclusive. Então, a gente diz isso, né? Quando os pais chegam no consultório e dizem, eu não aguento mais, porque eles estão brigando. Eu digo, não mexe que estraga. Tá tudo certo. Tá tudo certo, porque irmão precisa ter essa troca. É com os irmãos que a gente tem as primeiras experiências de afeto, de luta, de briga,
de paz é com o irmão, né? Essa é a grande riqueza de se ter irmãos. E os irmãos que a gente conquista no caminho da vida, que são os de coração. Os de coração. Também são muito importantes e temos que também aceitar que são diferentes e que vamos brigar, e que vamos discutir e que vamos ter ideias diferentes, porque senão não funciona, né, Lu? Não funciona, porque é que nem casamento, né? Os piores casais, as piores relações é aquelas que nunca tem briga. Tu pega um casal, às vezes, que diz, nós nunca discutimos. Uma água parada apodrece. Se tu nunca discutiu, isso significa, talvez, tu nunca trocou ideia. Se tu nunca discutiu, talvez tu nunca disse para o outro aquilo que tu realmente pensava e o outro também nunca disse isso para ti. Com certeza. Então, tu poder ter essa troca de autenticidade, às vezes vai gerar alguns estresses. Sim. Mas a gente administra. E se eu tivesse que, começando a conduzir para o nosso final do nosso podcast, se eu tivesse que falar um pouco de... É rápido, para vocês verem como eu estou bem. Né? É o primeiro. Vamos falar um pouco de sonhos e desejos. O que vocês esperam para o futuro? Porque o Camargo já assistiu diversas vezes a minha palestra, a Lu vai assistir ou dia 24 de novembro ou dia 7, agora que nós vamos ter na UX, duas palestras presenciais que vão ser para o Recanto da Compaixão, do Frei Jaime. E eu falo muito de sonhos e desejos. Somos movidos por sonhos e desejos. O que o Camargo, o que a Lu ainda gostariam de realizar daqui para frente? Quais são os sonhos, quais são os desejos, o que esperam? Porque eu sempre falo que o passado não existe mais. O passado faz parte da história e o que podemos fazer com ele é aprender. O futuro não é muito diferente do passado. A única diferença é que do futuro ainda esperamos algo dele, que possamos realizar. Mas o presente é uma dádiva e por isso que podemos chamar ele de presente todas as manhãs quando acordemos e podemos fazer dele o que bem entendemos, os nossos sonhos e os nossos desejos. Qual seria o sonho da Lu? De novo pede para ele. Tá bom, então vamos começar com o Camargo. Eu começo. Emílio, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar obviamente, saúde, né? Sem saúde, a gente, física e mental, esse é o primeiro desejo, né, que a gente tem. Mas esse é o desejo a vocês. Eu quero saber dos outros sonhos, dos outros desejos. A ideia, assim, depois disso, obviamente, a família. Eu acho que a família é a base de tudo. Então, ter uma família saudável, uma família feliz, uma família plena, que tenha comunicação, que faça os ajustes que tenham que fazer para o crescimento. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu tenho uma família que já vem lá com o pai, a mãe, os meus irmãos, tu sabe disso, a gente vai... São 3 irmãos, aí todos são casados, todos têm filhos, mais o pai e a mãe, né, o avô e a avó. Então, assim, é uma turma considerável. E a gente, há muito tempo, apesar das diferenças, a gente convive muito bem juntos. Então, eu desejo que isso se propague, porque eu acho que a família realmente é peça fundamental. E como sonho, claro, o sucesso profissional cada vez maior, da gente poder contribuir com o crescimento de mais profissionais ao nosso lado e, como consequência disso, poder cada vez ter uma amplitude maior, atender o mercado, atender os nossos clientes aqui na região e, quem sabe, muito além disso. Então, poder ajudar eles nessa caminhada e com isso, obviamente, que a gente vai acabar crescendo também profissionalmente, financeiramente, tendo liberdade mental, liberdade financeira, todas aquelas liberdades que nos fazem bem, né, doutora? É isso aí, isso aí. Na verdade, quando tu me pede os meus sonhos, eu fico um pouco dividida, porque eu sempre digo para os meus pacientes que tu tem que amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu. Mas a gente não adianta, né? Quem é pai e mãe coloca primeiro os filhos. Verdade. Mesmo que a gente tenha que colocar primeiro eu, a gente coloca eles. Então, realmente, eu acho que para qualquer pai, qualquer mãe,
a gente primeiro quer ver os filhos realizados, né? Ver os filhos felizes, encaminhados na vida. Isso é o sonho de consumo de qualquer pai e mãe responsável. E eu acho que é o sucesso na vida como um todo, né? Eu acho que buscar essa felicidade, sim, também financeiro, né? Porque Claro. a gente tem medo de dizer, eu quero ser rico. Gente, é Não, bom, é pode isso aí. dizer, mas junto eu quero ser feliz, eu também quero poder conciliar as coisas, né? Tu poder querer conciliar as coisas não é pecado, tu pode querer mais. Então, eu acho que esse realmente é o meu desejo. Tá bem, eu vou falar do meu sonho e do meu desejo. Também não é muito diferente, né? Eu acho que a Lu resumiu muito bem. Primeiro vem os filhos, a realização pessoal, profissional e a felicidade da minha filha. Mas eu tenho um sonho e um desejo que é muito meu, é continuar tentando e negociando com os meus limites. Eu agradeço a todos vocês, se vocês gostaram, dá um clique. Nos acompanhe, inscreva no canal do YouTube do Emílio Finger. Será um prazer apresentar mais podcasts para vocês no decorrer deste ano e do ano de 2022. Também quero agradecer de coração a Lu e o Camargo. Eu queria até, Claro. já que tu está mostrando o teu livro, eu gostaria também de... Eu também estou lançando um livro, né? Estamos eu e o meu produtor, Márcio, estamos na fase de correção, e o título é Como Assim? Do Meu Filho Cuido Eu. Olha, muito legal. Onde a gente Sugestivo vai tratar demais. algumas coisas disso que nós falamos aqui, e muito da relação de pais e filhos, de cuidados, enfim. E se tu me permite, né, Emílio, eu tenho meu canal no Instagram, Facebook, então eu tenho alguns vídeos que eu posto. Então, para quem tiver interesse também, Lu Farina Foquesato, acessa lá, será um prazer. Camargo. Que legal. Emílio, agradecer o teu convite aí, também deixar as portas abertas aí da Racon, né, a empresa que a gente comanda juntos aí. Entra lá no nosso site, racon.com.br. Eu também tenho o meu endereço no Instagram, também tenho feito algumas publicações lá, né? alexandre.o.camargo. Então, também quem quiser me seguir e ter mais detalhes, a gente está sempre à disposição. Muito bem, meus amigos, de novo me despedindo de vocês. A última dica: quer realizações de desejos? Tente, negocie com os teus limites. Um grande abraço. De coração, a Gestão do Coração, a palestra do Emílio Finger, tem que ser assistida. Ela é uma obra-prima. Um beijo no coração de todos vocês.